O conteúdo a seguir apresenta temáticas sensíveis, como descrições de violências físicas e sexuais. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu me chamo Daniel Villanova e esse é o segundo episódio de Confissões de um Crime Preto Amaral. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que você pare agora mesmo. Volta no seu aplicativo de streaming, dá play no primeiro capítulo e aí sim, depois de escutar, volta nesse daqui. Para dar uma resumida, no primeiro episódio nós falamos sobre Preto Amaral. Esse homem foi preso em 1927 após confessar o assassinato de 3 jovens, o que lhe rendeu o posto de primeiro assassino em série do Brasil. Ele, entretanto, morreu na cadeia antes de ser julgado. Acontece que existem inúmeras incongruências em todo esse processo, e 85 anos depois da sua prisão, um julgamento simbólico foi finalmente realizado. Nesse julgamento, Amaral foi inocentado. No segundo capítulo, vamos visitar esse júri, conversar com os responsáveis pelo julgamento de Amaral e tentar entender como e por que ele foi inocentado. No episódio de hoje, o júri. No sábado, no dia 1º, o meu filho Antônio saiu de casa por volta de... devia ser umas 7 horas da manhã. Já era tarde da noite e nada do menino aparecer. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Quando eu vi essa notícia horrível no jornal, eu mandei um dos meninos correr para cá e ver se não era o meu Antoninho. Estão dizendo que foi o monstro negro que matou ele. Eu quero que esse negro morra e sofra como eu estou sofrendo. Assassino! A voz que você acaba de ouvir é da Neuza Velasco. Ela é atriz e, nesse trecho que a gente acabou de tocar, está interpretando a mãe de Antônio Lemes, uma das supostas vítimas de Preto Amaral. A escolha da Neuza para atuar nesse papel, entretanto, não é por acaso. Ela já interpretou a mãe da vítima de Amaral em mais de uma ocasião. Neuza fazia parte da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, um grupo que realizou 2 montagens de peças baseadas no caso do primeiro assassino em série do Brasil. E, há quase 10 anos, ela também fez parte do júri simulado de José Augusto do Amaral. O júri aconteceu no dia 20 de setembro de 2012, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Só que a história desse julgamento simbólico começa alguns anos antes, com a tese de doutorado de um historiador que já deu as caras no primeiro episódio, o Paulo Campos. A pesquisa de Campos, defendida em 2003, discute em bastante detalhes o caso e é até hoje uma das principais referências no assunto. Por coincidência do destino, esse Paulo, o Campos, era vizinho de outro Paulo que também é bem importante para toda essa história. Paulo Faria é diretor da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, a mesma companhia de Neuza Velasco. Ele entrou em contato com a tese do Paulo Campos e decidiu adaptá-la para os palcos do teatro. A peça teve 2 montagens, uma em 2006 e uma em 2010. Ela misturava a história de Preto Amaral com uma narrativa fictícia, inspirada no mito de Orfeu e Eurídice. Alguns meses depois da segunda montagem, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, estava fazendo uma exposição sobre o sistema carcerário e a população negra. Faria era colega de Luciana Zafalon, a coordenadora geral do IDDD na época, e quando ele descobriu a exposição, sugeriu a Zafalon que eles montassem um júri simulado.
O evento foi organizado pela Defensoria Pública de São Paulo, a Faculdade de Direito da USP, a Ouvidoria Geral da Defensoria, a Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste e o IDDD. Ficaram responsáveis pela acusação os advogados Augusto de Arruda Botelho Neto e Carlos Roberto Marangoni Talarico. A defesa foi trabalho dos advogados Renato Campos Pinto de Vito e Antônio Cláudio Maris de Oliveira. E a sessão foi presidida pelo doutor José Henrique Torres. Estiveram presentes como testemunhas a escritora Ilana Casoy, o historiador Paulo Campos, a atriz Neuza Velasco, que atuou como a mãe de um dos meninos, e o ator Rogério Roger Brito, que atuou como Preto Amaral. A proposta do júri era prestar contas à sociedade brasileira e oferecer, pela primeira vez, um julgamento a José Augusto do Amaral. Há uma verdade indiscutível em todo esse caso. 3 pessoas foram mortas em São Paulo no final de 1926 e no começo de 1927. Antônio Lemes, de 15 anos, Antônio Sanches, de 27 e José Felipe Carvalho, de 12. O que restava saber era se Amaral era ou não o responsável. A estratégia da acusação foi simples: relembrar a narrativa oficial, que foi contada no primeiro episódio, e reforçar que essa era a verdade. Havia uma confissão, né? Quem está falando é Augusto de Arruda Botelho Neto, um dos advogados de acusação. Como toda confissão pode ser contestada, mas ela é uma prova difícil de se refutar. Além do mais, você tinha ali depoimento também de uma suposta vítima que conseguiu sobreviver a um primeiro ataque. Então, a produção do inquérito policial, aquilo que estava dentro do inquérito policial, dava elementos suficientes para se fazer uma acusação. Não tenho como afirmar se elementos suficientes para uma condenação, mas para uma acusação, sim, havia. Amaral confessou os 3 crimes na delegacia e levou a polícia ao local onde os corpos das vítimas estavam. Ele também foi reconhecido por um garoto como autor de ataques semelhantes ao que o assassino praticava, e foi diagnosticado como um criminoso perigoso e um homem louco por 2 dos maiores especialistas em psiquiatria do país. As evidências eram bem convincentes. A estratégia da defesa, então, foi a de negar a autoria do crime e questionar as provas que incriminavam Amaral. O primeiro passo foi questionar a evidência que mais prejudicava a defesa: a confissão. Chama muita atenção que o Preto Amaral ele é analfabeto. E o linguajar que é utilizado é absolutamente incompatível com a instrução formal que ele tinha, né? A voz que você acabou de ouvir é a do Renato De Vito, um dos advogados de defesa. O questionamento dele é bem simples. Se a linguagem da confissão era incompatível com o nível de educação de Amaral, de quem ela seria? Para a defesa, dos policiais que conduziram o interrogatório. Só que, ainda de acordo com eles, só havia um jeito desse tipo de confissão ocorrer. É o que explica o advogado de defesa Antônio Maris. Havia uma prática policial deplorável, que era a tortura escancarada, a tortura defendida até por autoridades policiais como método de obtenção da verdade. Se hoje a tortura ainda é uma realidade no exercício policial, na década de 20 ela era institucionalizada. Era um método investigativo válido, como colher depoimentos ou examinar a cena de um crime. E se, na cabeça dos policiais, Amaral já era o culpado, restava apenas fazê-lo confessar. Houve, na verdade, um inquérito com indicativos de que tem havido Aqui, Renato De Vito. intenção de confissão e uma série de provas
produzidas a partir de uma lógica de investigação às avessas, todas as provas são para incriminar o Preto Amaral, não para elucidar a verdade. O que a defesa argumenta é que a polícia da época não investigou e encontrou em Amaral o perfil do seu suspeito, mas sim encontrou Amaral e fez dele o seu suspeito, investigando somente a possibilidade de que era ele o culpado. Amaral levou a polícia até os restos mortais de Antônio Sanches e José Felipe de Carvalho. Como isso seria possível se ele não fosse o culpado? É importante lembrar que o Campo de Marte ali era um local de passagem, né? De várzea do Tietê, que era um local de passagem. Então, muito possivelmente, esses cadáveres, pelo processo de decomposição, já estavam lá há muito tempo, né? E o Preto Amaral, como entregador, né, de mercadorias, ele devia passar por ali. Então, possivelmente, ele tinha conhecimento da existência de cadáveres. E não necessariamente tenha sido ele o homicida, né? O local onde os corpos foram encontrados era conhecido por ser um lugar de desova de cadáveres. A defesa argumenta que Amaral, assim como muitos outros transeuntes da região, talvez até já tivesse se deparado com esses cadáveres em uma de suas travessias, mas que, com medo de ser taxado como responsável pelo crime, não foi até a polícia. Outro apontamento da acusação que a defesa buscava contra-argumentar era o depoimento do menino Roque. Conforme foi relatado no primeiro episódio, esse garoto de 9 anos reconheceu Amaral como o homem que o atacou e quase o matou. A descrição do ataque era bem semelhante aos supostos outros ataques que Amaral havia realizado. Há algumas décadas, a gente tem conseguido concluir, bebendo no conhecimento da psicologia comportamental, que tem um campo específico para a psicologia do testemunho, que qualquer prova dependente da memória é uma prova potencialmente falha. O que o Renato está dizendo aqui é que o testemunho de alguém não é uma prova tão confiável quanto a gente imagina e vê nos filmes ou nas séries. A utilização de testemunhas oculares é um tema polêmico no meio jurídico. Existem casos em que vítimas de agressões, por exemplo, reconhecem certa pessoa como agressora, mas depois prova-se que a vítima estava enganada. Isso é particularmente comum contra pessoas racializadas, especialmente quando a pessoa que está reconhecendo é de outra raça. Quando a gente lembra que esse depoimento foi dado por uma criança de 9 anos, a situação fica ainda mais complicada. Poderia esse garoto ter se confundido? Impressionado pela repercussão da época, pelas manchetes de jornais e pela polícia, poderia ele ter identificado Amaral de forma errônea? É isso que a defesa acredita. Por fim, ainda restava o laudo psiquiátrico feito pelos doutores Pacheco e Silva e Rebelo Neto. No primeiro episódio, a gente já falou um pouco sobre como esse laudo é bem problemático por ter um viés positivista e racista. Como comenta Renato. No caso do Preto Amaral, ele desvela de uma forma muito crua como um médico psiquiatra em 1927 faz ilações absolutamente risíveis e absurdas para sustentar a condenação de alguém que era conveniente se prender, porque era preto, porque era pobre. O tamanho do pênis de Amaral, por exemplo, é utilizado como um dos motivos pelo qual ele seria um degenerado sexual. Por ser grande demais, a suposição era de que o porte de seu órgão lhe causou inúmeros problemas e frustrações ao longo de sua vida sexual. Nos dias de hoje, esse argumento é absurdo. Só que as incongruências não param por aí.
Os corpos de 2 das vítimas foram encontrados em estado de decomposição avançado. Isso dificulta bastante, para não dizer que torna impossível, a precisão de um laudo médico sobre os cadáveres. O exame necroscópico que é realizado nos cadáveres, ele não pode concluir. Não há elementos técnicos suficientes para dizer que houve violência sexual, até por conta do avançado estado de decomposição do cadáver dos meninos. Mas isso só reforça a impressão de que nós tínhamos uma história à procura de um culpado, mais do que um crime que precisava ser desvendado. Mesmo não sendo conclusivos, isso não impediu que os exames fossem usados para vender Amaral como um sádico necrófilo. A classificação dele como pedófilo também é bem questionável. Afinal, uma das vítimas tinha 27 anos. A justificativa da época era que, apesar de ter quase 30 anos, Antônio Sanches tinha um corpo franzino e delicado. Teoricamente, ele poderia ter sido confundido com uma criança. O laudo, e esse caso todo, na verdade, é cheio dessas pequenas coisinhas, dessas inconsistências, desses saltos lógicos e essas suposições necessárias para ele fazer sentido. Não é assim que a justiça deveria funcionar. A evidência de inocência mais importante, entretanto, nada tem a ver com Amaral. Veja que depois da prisão dele, antes da morte, ele sobreviveu. Quem comenta é o juiz José Torres. Aproximadamente, né, depois da prisão, ele morre de tuberculose na prisão. Nesse período ocorreram outros fatos bastante parecidos. Né? Então, isso começou a lançar um questionamento sobre a validade daquela acusação, né? Apesar de estar na acusação, as teses da defesa... Quem está falando é Arruda Botelho Neto. Bastante convincentes, principalmente o fato de que, após a prisão do Preto Amaral, crimes semelhantes continuaram a acontecer. Isso, para mim, é um indicativo muito, muito claro de que pode não ter sido ele. Como o Amaral seria o culpado se, com ele na cadeia, os crimes continuaram? Esses foram os pontos que a defesa levantou. A versão deles é de que Amaral serviu como um bode expiatório. Pouco importava se o homem de fato havia cometido os crimes ou não. Na realidade, pouco importava se as evidências faziam sentido ou se havia qualquer tipo de incongruência no caso. Amaral era o culpado, ponto. O papel da polícia só era provar isso, custe o que custar. Ao fim do júri, havia uma percepção quase unânime na plateia. A defesa havia dado um baile. As 560 pessoas presentes puderam votar no veredito do júri. Foram 257 votos pela absolvição e 57 pela condenação. Amaral foi inocentado não porque ele era inocente, mas porque, com as evidências que existem, era impossível afirmar que ele era o culpado. Sendo bem honesto, eu tenho minhas dúvidas se Amaral de fato não matou algum daqueles garotos. Só que as minhas dúvidas, as suas dúvidas, ou as dúvidas de qualquer pessoa, na realidade, não podem importar para a justiça. Se não há certeza da culpabilidade de alguém, absolve-se. Mas mais do que isso, ele morreu antes de ser julgado. Isso deveria colocar um basta na questão, como nos explicou José Torres. Aliás, existe até um dispositivo processual que afirma que se as pessoas morrerem, elas têm que ser absolvidas. É um resgate, se elas morrerem antes da condenação, com trânsito em julgado, ela tem que ser absolvida. Por quê?
porque resgata-se assim a absoluta presunção de inocência. Você coloca-se uma pedra em cima do assunto, fala, é inocente, ponto final. Se não houve prova, não houve condenação, é inocente. É assim que as coisas deveriam ser feitas. Em 1927 e hoje. Mais do que um acerto de contas com a história, esse júri buscava alertar para os erros cometidos no passado que ainda estão presentes em nossa justiça. Olhar o caso do Preto Amaral hoje é ter condição de olhar para o nosso judiciário, para o nosso sistema de justiça de hoje e pensar no caminho de reconstrução. Por que o nosso sistema de justiça é racista? Ele prende mais os pretos do que os brancos. Quais são as medidas? Por que vemos poucos juízes negros, poucos promotores negros, poucos defensores negros, né? Esses exercícios todos são válidos para que a gente amadureça como instituição. E talvez olhe daqui a 100 anos para o que a gente viveu hoje com menos vergonha do que hoje a gente olha para trás e se envergonha de que a nossa sociedade, possivelmente nossos antepassados, se beneficiaram do sistema da escravidão. A história de Preto Amaral não é apenas dele, mas sim de inúmeros outros pretos e pardos que passaram pelo sistema judiciário brasileiro. E ela não é uma história de 1927. Ela aconteceu em 27, mas continua a acontecer até hoje. Essa história é muito interessante. Vocês escolheram muito bem essa história, porque se vocês pegarem desde o começo, parece que nós estamos contando a história do Brasil. Novo, José Torres. Nós estamos contando a história da negritude, nós estamos contando a história da escravidão. Quer dizer, ele tem a discriminação na pele, ele tem a história da escravidão em todos os momentos. Ele tem os pais sequestrados da África, ele nasce escravo quando não deveria ter sido, ele não é beneficiado pela lei conquistada, ele cresce aos 17 anos escravizado indevidamente, depois ele sai para o mercado de trabalho, entre aspas, né? Completamente sem qualquer condição, ele vai lutar na guerra, né? Ele luta na guerra de canudos, o povo contra o povo, né? Como tantos outros negros, ele é colocado nas trincheiras da frente de batalha. Aí ele sai, ele volta, ele tenta a deserção por discriminação, etc. e tal, ele é preso. E aí, finalmente, ele é submetido a essa última e mais terrível submissão e é lançado nos cárceres. Quantos presos foram acusados sem provas, apenas por estarem no lugar errado, na hora errada e terem a cor errada? Quantos foram torturados para confessar crimes que não cometeram? Quantos morrem em suas celas sem direito a julgamento? Quantos pretos amarais existiram até o dia de hoje? Para entender como tudo isso começou, é preciso olhar para a nossa própria história e enxergar algumas verdades desconfortáveis. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre a sociedade e o contexto histórico em que Amaral foi condenado. No próximo episódio de Confissões de um Crime, Preto Amaral. Mas a realidade que muitos conheciam era a da escravidão. Quando acabou a escravidão, ok. E agora? Para onde eu vou? Você está livre. Mas agora se vira, agora dá teu jeito. Essa cidadania, essa democracia, ela foi mera retórica, né? Os negros continuaram excluídos. Porque o progresso era visto através da lente do embranquecimento. Então, o Brasil só seria um país que daria certo se ele embranquecesse. E se advogava abertamente pelos meios de comunicação a extinção da população negra. O que eu quero demonstrar é que, nesse período pré-republicano, a bondade do branco é questionável. A maldade do negro é sabida a priori. Esse podcast foi uma produção dos alunos de jornalismo do 8º semestre da Universidade Metodista de São Paulo, de 2021. Produções de Amanda Caires, Daniel Villanova, Laís Bento, Luísa Matos e Milena Ota. Orientação da professora Filomena Saleme. Edição de som de Yu Higashi.
e participação de Felipe Laurindo. Confissões de um Crime, Preto Amaral.